Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é segunda, 30 de outubro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. Voltei de férias menos descansado do que nunca porque quem tem 2 filhos pequenos não tem esse direito. E vamos dizer, que uma semana não dá nem tempo de esquecer a senha de acesso da rede. Mas vamos lá que a agenda econômica da semana está carregada. Em resumo, a gente vai ter várias decisões de juros pelo mundo, inclusive aqui, números do mercado de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, encontros e decisões importantes ali em Brasília, e nos Estados Unidos o Tesouro Americano anuncia hoje à tarde o quanto que ele vai precisar tomar emprestado no mercado no quarto trimestre. Vamos por partes então, começando por Brasil. Sobre o nosso Copom, a gente, o amplo consenso, espera um corte de 50 pontos base da taxa Selic para 12,25 ao ano, com o comitê repetindo no comunicado que ele antevê reduções dessa mesma magnitude nas próximas reuniões, no plural. Se de um lado a gente tem ventos contrários vindos lá de fora, com os juros dos Estados Unidos subindo e os conflitos, por outro, seus efeitos sobre as premissas do BC pioraram um pouco, na verdade. Vejam, por exemplo, que o câmbio que o BC vai rodar os seus modelos só piorou 2%, desde ali da última reunião. A taxa média da semana passada do câmbio foi de 5 contra 4,90 lá em setembro. E o Brent está abaixo de $90 o barril de novo. Fora isso, a inflação corrente segue benigna, como a gente viu semana passada, aliás, como a gente vem advogando e mostrando aqui, comentando agora já há 4 meses. Ou seja, o modelo do BC, que poderia piorar bem, dados os preços das últimas semanas, acabou sendo salvo aí aos 45 do segundo tempo. Ao mesmo tempo, as dúvidas fiscais, aquelas que acabam mas nunca terminam, voltaram para o noticiário depois da declaração do presidente Lula semana passada, dizendo que o governo não precisa necessariamente atingir aquele resultado primário de 0% do PIB no ano que vem. Objetivamente, o Copom não vai fazer nada com essa informação, porque nada foi oficialmente decidido ainda, mas certamente é um ponto que segue ali no balanço de riscos negativos deles. Inclusive, essa semana está prevista uma reunião da Comissão Mista de Orçamento para votar o parecer do relator da Lei de Diretriz Orçamentária de 2024, a famosa LDO. E lá dentro está a meta também do ano que vem. Segundo o deputado, a votação no plenário deve acontecer só entre 20 e 22 de novembro. Aliás, na defesa das emendas impositivas dos parlamentares, esse mesmo relator tem sido um proponente da meta fiscal mais frouxa. Então esse é o viés. Fica aí a fome com a vontade de comer da meta, que, relembrando, foi o time do ministro Haddad que se autoimpôs. Enfim. Só para terminar Brasília, a Haddad e Arthur Lira também devem se encontrar para tratar da proposta de subvenção do ICMS. Para quem não foi apresentado aí, ela trata da tributação de benefícios fiscais do ICMS e pode render até 35 bilhões de reais para os cofres públicos. Passando agora para o internacional, o Fed deve manter o juro parado, mas seguir ali na retórica de juros altos e porta aberta para ajustar o grau de aperto monetário a depender dos dados de novo. Aliás, esse é o viés dos banqueiros centrais no mundo todo. Um certo contentamento descontente com o cenário de inflação, como dizia, aliás, o Camões, seguindo os próprios paradoxos que a gente tem visto aí na conjuntura global. É o tom que a gente deve ver nas decisões do BC inglês, que deve vir com uma votação dividida essa semana para não subir mais, o BC norueguês, que eu não acompanho, mas tenho lido relatórios sobre ele, e o BC japonês, que não deve fazer nada de novo, mas a sua decisão acontece em pleno Halloween. E ele andou dando susto sim no mercado recentemente. Lá, para quem não sabe, eles tentam controlar o juro longo de 10 anos. E esse rendimento vem testando o limite superior do intervalo que eles estipulam há um bom tempo. Parte da alta do juro longo que a gente tem visto no mundo nos últimos meses vem daí também, não só dos Estados Unidos. Então, se o Banco Central do Japão acreditar que essa nova alta tem fundamento, ele poderia permitir um limite superior mais alto dessa banda, o que pressionaria os mercados globais de renda fixa tudo de novo. Aliás, por falar nesse tema, hoje às 16 horas, como eu já disse, o Tesouro Americano anuncia suas estimativas de necessidade de empréstimos para o quarto TRI. Na quarta, ele também diz o tamanho e a frequência dos leilões que ele vai ter que fazer. Nos 2 últimos anúncios, lá em julho e agosto, relembrando, junto com o rebaixamento da FIT dos Estados Unidos e também com a mudança dessa banda do BC japonês que comentei, deram justamente aquele gás na alta dos juros longos no mundo todo, não só nos Estados Unidos. É provável que os montantes das emissões do Tesouro Americano sejam aumentados de novo. Mas depois de meses só falando disso, vocês estão acompanhando, o mercado já deve ter precificado isso. Mas vamos ver. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.